nome da pregação de hoje é Como Viver Nestes Dias Terríveis. Ou um outro nome poderia ser Corações Divididos. Corações Divididos. Eu quero começar, antes de ler aqui Lucas 9:57, lembrar a cada um de vocês que o cristão, ele é chamado a ter uma devoção completa a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao chamar o seu povo a segui-lo, disse que o discípulo deveria tomar a sua cruz sobre si, aborrecer, se necessário for, pai, mãe, filho, filha, seus bens e, por fim, a própria vida, se quisesse segui-lo. A figura do discipulado é um homem com uma cruz. A figura do discipulado não é um homem sentado num trono, como pensariam o pessoal da teologia da prosperidade ou os coaches. Não é um homem de Ferrari. A figura do discipulado é retratada por Cristo Jesus como um homem com uma cruz, indo para a condenação, que está morto, como diz Paulo. Eu fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o chamado do discipulado. Uma abnegação total em relação a tudo e a todos. Em relação à própria vida. Apocalipse capítulo 12 fala sobre como o povo de Deus venceu a besta, venceu Satanás. Eles o venceram, pois, pela palavra do testemunho que deram, pelo sangue do Cordeiro. E por quê? Não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Eles não estavam preocupados em se preservar. Na história que eu vou ler para vocês, o que a gente tem aqui, mais uma vez, é uma variação desse chamado de Jesus, de seguirmos prontamente, acima de tudo e de todos. Vamos ler então o texto. Lucas 9:57. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Esse homem, como declara Mateus 8, que narra a mesma história, era um escriba, um mestre da lei. Pense nisso, Jesus está sendo visto como um herege, um blasfemo. E um mestre da lei está dizendo: eu vou contigo para onde eu quiser, para onde o Senhor quiser. Era quase como, sei lá, um padre se converter. Verso 58. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, que é Jesus, não tem onde descansar a cabeça. Jesus faz um alerta para o rapaz. O que todo mundo esperaria de uma frase tão aparentemente intensa e devota quanto essa: vou contigo para qualquer lugar. Talvez a maioria de nós diríamos assim: que lindo, venha. Jesus não. Raposa tem lugar. Aves também. Eu não tenho. Você quer mesmo vir? Jesus continua. Verso 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: permite que primeiro eu vá sepultar meu pai. Há uma dúvida aqui se rapaz, o pai dele estava morto, ele ia para o funeral, ou se o pai dele estava nos últimos dias e ele ia acompanhar ali os últimos dias ou anos de vida de seu pai. Eu acho que o pai dele estava morto mesmo. Por quê? Por conta aqui, do que a gente tem aqui. Verso 60. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Ele fala de dois tipos de mortos: os mortos vivos e os mortos mortos. Ou seja, os ímpios, eles estão mortos, eles não têm Deus. Então Jesus está dizendo: deixe que os mortos sepultem aqueles que já morreram. Ou seja, tudo indica que o rapaz queria ir no funeral do pai e Jesus disse: não. Ou se for a outra cena, o pai dele estava morrendo e ele queria passar os últimos dias com seus pais, com seu pai, e Jesus disse: não, não vai. Não vai. Se quiser, me siga agora. Vê como que as exigências de Jesus são altíssimas? Verso 60. Verso 61. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro despedir-me de minha família. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família.
Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Lembra do arado? Pegavam lá 2 bois e ele ia ali fazendo sulcos na terra, abrindo a terra, para jogar a semente. Ele está dizendo, olha, quem põe a mão no arado, olha para trás, não é digno. Esse texto aqui é difícil de interpretação porque a gente tem poucas coisas. Mas esse verso 62 talvez nos dê a dica de como interpretar o restante do texto. E ele vai ser a minha base para interpretar o restante do texto. O que a gente está vendo aqui é o seguinte: os três homens, todos eles, parece que disseram sim para Jesus. Nenhum disse, não, eu não quero te seguir. 2 disseram, eu vou. Eu só tenho que resolver algumas coisas que qualquer um de nós diríamos são coisas lícitas. Ir no velório do pai, se despedir de sua família. Que crueldade é essa, meu Deus do céu, que não pode se despedir do pai? Que aparente crueldade é essa que não pode ir no velório do pai? É o que talvez muitos diriam. Eles dizem, eu quero, eu vou, mas eu tenho 2 motivos, eu tenho motivos lícitos. Me deixe resolver isso primeiro e depois eu te seguirei. O primeiro nem hesitou, o primeiro disse, eu vou. E em relação a esse, Jesus disse, calma aí, tem um alerta para fazer. O que tudo indica, esses homens tinham um coração dividido. Dividido. Aquele que olha, põe a mão no arado, não olha para trás. Eles tinham algumas coisas e algumas coisas até lícitas, que parece que tomavam conta do coração deles, a ponto de subjugar o discipulado. Eles amavam mais essas coisas do que Cristo Jesus. E aqui o que a gente tem é um chamado para não olharmos para trás, para termos o nosso coração completamente focado em Cristo, que até as coisas lícitas, nós não podemos nos apegar a elas. Se quisermos ser genuínos discípulos de Cristo, até a nossa família. Tem coisa mais lícita do que a família? Jesus Cristo ordenou amar a família. Nem mesmo ela pode dividir o nosso coração. Eu quero tentar mostrar para você hoje que ter um coração assim, completamente focado, olhando só para Cristo, só para frente, sem nenhuma divisão, não é apenas o segredo para sermos crentes verdadeiros, como é também o segredo para sermos livres. Pessoas morrem ou nos abandonam. Mas o cristão que põe o coração só em Cristo, olhando só para frente, ele ama as pessoas, obviamente, como Deus nos ordenou. Mas ele não diz assim, sem essas pessoas eu não vivo. Se tiver que escolher entre elas e Cristo, eu fico com elas. Quem vive assim, vive ansioso e atormentado. Sabe por quê? Porque seus filhos podem sim morrer. Óbvio que podem. Seu cônjuge pode morrer. Sua família pode te abandonar. É óbvio que isso é possível. Se Davi pirou a cabeça, se Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez loucura, porque as pessoas que estão ao nosso lado também não podem cometer loucura. É claro que é possível. Então, aqueles que vivem olhando só para Cristo e colocando o coração focado apenas em Cristo, esses sabem, pode a mãe que amamenta me abandonar. Meu Deus, contudo, não vai me abandonar. Esse é o segredo de não andar ansioso. Aqueles que olham para trás e pensam, mas olha lá o dinheiro que eu estou deixando para trás. Jesus disse, os ladrões roubam, retiram seu dinheiro. Deposite sua esperança no céu, acumule riqueza no céu, diz ele. A ideia aqui não é, obviamente, que você não pode trabalhar, você não pode poupar para os seus filhos. É óbvio que não. A ideia é, não faça disso a sua vida. Não coloque o seu coração no dinheiro, porque pode ser que amanhã você não o tenha. Você não terá mais. Lembre-se disso. Seja completamente desapegado em relação a tudo e a todos. Esse é o segredo para o discipulado.
Esse é o segredo. Devoção total a Jesus Cristo, acima de tudo e de todos, tendo que deixar o que for necessário para trás de imediato, se Cristo assim exigir. Esse é o segredo do discipulado. Vamos lá então. Primeiro, calcule o custo. Mestre, diz o escriba, eu te seguirei aonde quer que fores. Lá em Mateus 8, a gente tem a mesma história, com alguns detalhes a mais. Mestre, te seguirei para onde quer que fores. Lá em Mateus ele chama Jesus de mestre. Aí o texto continua. Outro discípulo, e aí narra a mesma história, só que chama os outros de outro discípulo. Ou seja, ele também era um discípulo, tanto é que chamou Jesus de mestre. Isso aqui é um crente. Pelo menos acha que é. E Jesus, quando ouve desse discípulo, um escriba, essa frase que parece aparentemente excepcional, ao invés de Jesus falar, venha, Jesus faz um alerta. Olha, raposas têm os seus covis, aves têm os seus ninhos, eu não tenho casa. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Em primeiro lugar, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, calcule o custo. Você quer mesmo vir? Eu não garanto nada, não vai ter vale transporte nem nada. É isso mesmo que você quer? Você quer isso? Você tem certeza? Não garanto estabilidade, não garanto segurança, não garanto nada. Você quer vir? E é isso que a gente tem aqui no verso 62. Aquele que tendo posto a mão no arado, se olha para trás, não é digno. Não, olha só para frente, foca em mim, esquece, siga-me. Calcule o custo. Ora, eu esses dias fiz um vídeo falando sobre as perseguições que já estamos sofrendo e vai piorar. E aí então uma pessoa escreveu assim, você está muito pessimista. Eu falei, olha, não sou eu não, foi Jesus quem disse que nós seríamos perseguidos. Apocalipse declara o povo de Deus sendo perseguido, preso e morto. Jesus advertiu seus discípulos sobre isso. Jesus disse. Por que isso é importante? Calcular o custo. Saber, olha, é possível que as coisas piorem. É possível que a gente vá seguir Jesus e não tenha lugar para dormir. Que a gente não seja bem recebido, como Jesus várias vezes foi. Em Gadara, por exemplo, pediram que ele fosse embora. Da Judéia, o repreenderam também. Os seus próprios parentes saíram para prender Jesus, dizendo que ele estava doido. É óbvio que não haveria garantia. Era importante saber disso. Sabe por que era importante? O rapaz poderia ir pensando, agora eu estou com Jesus, gente. Agora o homem abre a boca, milagre acontece. Você vai ver, um dia a gente vai estar andando, não tem lugar para dormir. Jesus vai estalar o dedo assim, vai sair uma mansão. Não. Se ele vai com a expectativa errada, ele não seria forte o bastante para o dia da dificuldade. É mais ou menos o seguinte. Já viu como que são as mães de hoje? Tudo fraca. Ai, meu Deus, ele está chorando demais. Ai, o que eu faço? Meu Deus. Mas chora mesmo. Noites inteiras, às vezes. E chora assim que parece que você está enfiando agulha no bebê. Está torturando o moleque. Dói as costas. O que é melhor, você acha? Eu chego e apenas falo para as irmãs. Irmãs, a maternidade é linda. E é mesmo. Mas você não vai engordar. As noites serão plenas. Vai ser lindo. Se eu chego e falo o seguinte, aguenta o tranco, que o negócio é feio. Segura aí. Segura. Quando vêm as dificuldades, ela sabe, é assim, é normal. Eu lembro, acho que foi a Isabela. Gente, eu falei, ela vai morrer de tanto chorar. Não é possível que alguém tenha energia para isso na face da terra.
Como que pode, gente, um negócio desse? Um negócio assim assustador. 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 Então, é assim, mas você sabe, você aguenta. E eu que tenho 4. É legal quando tem 4, né? É porque tem dia que é os 4 o pau quebrando. Até a pequenininha, muito engraçado. Essa semana chamei as minhas... Eu tenho 4, meu filho mais velho, e minhas 3. 6, 4 e 1. Chamei as 2, que estavam zucrinando lá. Falei, vem aqui as 2. Aí vieram as 2. Aí a pequenininha, que nem era, estava lá no meio. E ela falando também. Ela não sabe falar. E eu xingando as 2. Aí tem dia que é assim, é difícil. Então, se você tem, eu sei que é difícil. Você se prepara. Se você calcula o custo, seja para construir algo, uma casa, por exemplo. Quem é aquele que, tendo o projeto de construir uma casa, ele não faz os cálculos para ver se tem condição? Essa frase de Jesus aqui foi dada nesse contexto também, em outro cenário. Põe a mão no arado, olha para trás, não é digno. Calcula, para você não ter surpresas. Então, é normal, gente. É normal que sejamos perseguidos. A gente tem que aprender o seguinte: por que os discípulos, na primeira vez que eles levaram uma surra, você lembra como os discípulos voltaram para casa? Quem me ajude aí, como que eles voltaram? Vocês lembram? Eita! Fomos considerados dignos de sofrer pelo Senhor, porque eles foram preparados por Cristo. Vocês vão sofrer, mas eu vou dar vitória para vocês. Até no meio da derrota, vocês serão vencedores. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Não temam nada e nem a ninguém. Não temam os homens, porque eles podem apenas tirar o corpo. Tirar a vida, eu posso mandar a alma para o inferno. Temam a mim. Jesus os preparou. Jesus os preparou. As advertências de Jesus não eram para desanimar. Pelo contrário, quando as coisas ficarem difíceis, lembrem-se, faz parte do cronograma. É assim mesmo. Não se desanimem. Eu vou sustentar vocês. Vocês não vão morrer antes da hora. Eu vou suprir vocês. Eu vou guardar vocês. Não se preocupem quando a fé de vocês for provada. Não se preocupem. É assim mesmo. É normal. Não se preocupem quando todos xingarem vocês. Quando todos disserem, vocês são radicais demais. É assim. É normal. Regozijem-se. Regozijem-se nos seus sofrimentos, diz a Escritura. Calcule o preço. Fala, olha, eu vou gastar isso. Olha, lá na frente eu vou ter esse custo aqui. É o que Jesus está fazendo com esse rapaz. Você está calculando o preço? É isso. Se me seguir, pode ter algumas variáveis aí. Está disposto? Está disposto? Jesus fala da casa. A casa é essa coisa que representa o quê? Raiz. Raiz e segurança. É ou não é? Os americanos diziam isso. Eles eram republicanos, são ainda. E eles saíram da Inglaterra, onde havia monarquia, e diziam, a minha casa, nós não temos monarquia aqui porque o homem na sua casa é o rei. Uma casa é essa coisa que representa tantas coisas. Representa raiz, representa segurança. Às vezes quando eu vou viajar, pregar em algum lugar, às vezes eu fico num lugar melhor que a minha casa. Mas vai dando aquela saudade da minha casa. Porque aqui é o meu lugar, né? Minha casa, meu lugar. Eu sou de Guaratinguetá, nós fala porta, meu. Porta, xé. Eu nem sei explicar xé. Me perguntaram esses dias para mim, o que é isso? É um verbo? Eu falei, não sei. Eu nem sei, eu só sei que xé serve para... É uma interjeição? Mas não sei. A gente... Isso é nosso idioma aqui. Nosso idioma. Xé. A casa representa tudo isso. E Jesus diz, olha, nem isso eu garanto para vocês. Nem isso. A raposa pode sair atrás da caça sabendo que ela vai ter onde repousar. Vocês não. A palavra aqui, então, é raiz. Olha, não esteja enraizado em nada. Não esteja firme demais, amando demais nada desta vida. Nada mesmo.
Nada. Nem seu trabalho, nem as pessoas, nem seu nome, nada, 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 nada. Nada, nada. Não sejam assim. E também não se preocupem com a segurança, porque casa é isso. Casa é segurança. E a palavra da moda hoje é segurança. É seguro de vida, é seguro não sei o que lá. Eu até brinco, né? Aqui nós não temos muito assalto, né? A gente não tem muito assalto aqui, de carro. Muito difícil. Eu até brinco com um irmão aqui da igreja que tem funilaria. E ele tem seguro. Eu falei, irmão, mas você tem seguro do quê? Preocupado para quê? Não, porque só se roubar, né? Mas uma possibilidade muito pequena aqui. Se bater, você arruma. Tanto é que eu não tenho. Eu não tenho por quê? Porque eu tenho de graça, que ele arruma para mim. Que é o meu irmão, né? Mas é impressionante como que hoje... Não estou falando para você não fazer seguro não, pelo amor de Deus, hein? Mas como que as pessoas, elas têm medo? Como vivem apavoradas? Como vivem apavoradas? Como precisam de alguma coisa que não Cristo para que se sintam seguras. É um desejo obcecado por segurança que te impede de seguir Cristo Jesus, porque o medo te paralisa. O medo te paralisa. Paulo, em 1 Coríntios 7, ele está aconselhando as pessoas a não se casarem. Não porque Paulo tivesse uma visão negativa do casamento. É um texto difícil até de interpretar, mas vou tentar. Paulo, então, não está tendo uma visão negativa do casamento, mas está aconselhando as pessoas a não se casarem. E ele explica, por conta da situação presente, que é angustiosa, diz ele. Alguns perguntam, o que seria essa situação angustiosa? Porque Paulo não explica. Uma possibilidade é, alguns comentaristas dizem assim, Paulo está falando de um tipo de fome que talvez estaria vindo sobre os coríntios. Alguma coisa assim. O que me parece, não essa é a melhor interpretação. O que me parece que a interpretação mais correta é o seguinte. Os crentes estavam sendo perseguidos. Mortos. Imagine eu, minha esposa e um bebezinho fugindo. Porque, via de regra, os cristãos sempre fizeram isso. Primeira alternativa diante da perseguição, eles fugiram. Jesus aconselhou, ele falou sobre o sermão da montanha e falou, olha, quando vocês virem esses sinais, fujam. Então não é pecado. Como é que você vai fugir assim? Como é que você vai tentar escapar assim? Então nós crentes não somos chamados a ir para a morte. Se a morte nos achar, se eles nos acharem, ótimo. Mas os crentes podem se utilizar desse recurso. Então seria complicado. Como que eles iriam fazer isso? Com um bebezinho, uma criança. Então, provavelmente, é em relação a isto que Paulo está falando aqui. Essa é a situação angustiosa presente. Por isso, então, ele disse, olha, pense, por exemplo, eu fico imaginando se eu fosse para a guerra. Eu estou lá na guerra. Eu estou na guerra aqui. Estou na guerra. Pá. Meu filho está do lado. Eu não ia conseguir guerrear. Que jeito? Ai, meu Deus, cadê o moleque? É Jesus. Agora, eu sozinho, azar. Nós falamos aqui, azar. Você sabe o que é azar? Azar. Vamos embora. Você está ali focado. Então, provavelmente, o que Paulo está dizendo aqui é isso. Olha, eu quero poupar vocês de angústias na carne, por conta da situação angustiosa presente. Esse é o contexto. Nesse contexto, Paulo diz assim, ó, o que resta é que os que se casam sejam como se não casassem. Os que compram, como se não comprassem. Os que se utilizam deste mundo, como se nada possuíssem, porque a aparência deste mundo passa. O que significa? O que será que Paulo está dizendo? Os que casam como se não casassem. Paulo está dizendo assim, não se apeguem a nada. Amem sua esposa, amem suas famílias, mas lembrem-se, até isso pode ser perdido. Pense num contexto de perseguição, muito claro o que ele estava falando. Comprem. Vocês não vão parar de viver a vida. Comprem. Vivam a vida. Mas comprem como se não comprassem, porque pode ser que amanhã os romanos venham e levem tudo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó. Vivam a vida, amem as pessoas, sejam gratos pelos bens que vocês possuem, mas não digam assim, sem isso aqui eu não vivo. Sem a minha família eu morro. Sem os meus bens eu morro. Não vivam assim. Sejam desapegados. Porque a aparência deste mundo passa.
Sejam desapegados. Nunca diga, em época alguma, nem em época de perseguição ou fora dela, nunca diga assim: eu não sei o que eu faria sem o meu filho. Eu não sei o que eu faria sem esse emprego. Eu não sei o que eu faria sem isso, sem aquilo, aquilo outro. Nunca diga, essa coisa que eu amo demais, eu gosto demais, sem isso aqui, eu não sei o que eu faria. Não pense assim. O tempo todo, diga para si mesmo. Lembre-se disso. Pode a mãe que amamenta abandonar. Eu posso viver sem mãe, eu posso viver sem família. Eu só não posso viver sem Cristo. E Ele vai estar comigo todo o tempo. Todo mundo pode ser arrancado. As coisas podem ser arrancadas de mim. Cristo não. Cristo não. Esse é o princípio para o discipulado e é também o princípio para que você tenha uma mente sã, saudável, despreocupada. Ninguém pode tirar a minha fé. Ninguém pode tirar a minha fé. Calcule o custo e lembre-se, Cristo é a razão da nossa existência. Olhe para frente, não para trás. Segundo, adiando o discipulado. Senhor, eu vou te seguir, mas deixe-me primeiro sepultar meu pai. Tanto naquela época quanto hoje, honrar o pai é um mandamento. O que provavelmente está acontecendo aqui, primeiro, Carson, comentando esse texto, diz assim: até laços familiares mais íntimos não devem ser postos acima da submissão a Jesus e da proclamação do reino. E tem a ver com este texto que eu citei para vocês no começo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mas mesmo assim, nos parece ainda tão cruel que Jesus tenha feito aquilo. Poxa, é só ir lá sepultar, um dia depois volta. Não é? Poxa, que crueldade parece. Óbvio que não há crueldade em Jesus Cristo. Óbvio que Jesus Cristo é perfeito e isso não está acontecendo aqui. O que provavelmente está acontecendo é que quando a gente se utiliza de coisas lícitas, para dar desculpas em responder a Jesus Cristo. Quando a gente não diz assim, ó, não, eu discordo disso, eu não vou seguir esse mandamento de Jesus, eu discordo, está errado, quem Jesus pensa que é? Não, às vezes a gente não faz isso. A gente fala, não, concorda, certinho, certíssimo, eu tenho que segui-lo, eu tenho que seguir isso aí. Mas no meu caso, eu tenho uma pendência aqui lícita. Eu tenho uma coisa aqui muito lícita. No meu caso, tem que esperar um pouquinho para que eu, então, diga sim a este chamado. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é isso. Jesus sabe o coração humano, sabia que aquele homem não queria dizer explicitamente não tinha condições de fazer isso, então deu uma desculpa. E é o que muitas vezes discípulos de Jesus fazem. Pelo menos é descrito aqui como discípulo. Damos desculpas, não temos a coragem de falar não explicitamente, mas inventamos algumas desculpas que parecem lícitas, muito lícitas. Pode ser o trabalho, pode ser a família, tantas coisas. Ficamos adiando, ficamos dizendo, não, eu vou fazer isso aí, isso aqui eu preciso ajeitar na minha vida. É um mandamento bíblico, mas eu não discordo não, mas eu tenho aqui algumas pendências. Pense, por exemplo, tantas aplicações têm isso, me lembrei só de uma aqui agora. Das pessoas que ficam eternamente adiando para ter filho. Eternamente. Não te contaram. Recomendo que você leia o livro O Guia Politicamente Incorreto do Feminismo. Leia esse livro. Ou melhor, assista a minha resenha lá no meu canal. Já vai resolver bastante coisa. Quanto mais velho você fica, menores são as chances de você ter filho. Isso é natural, é biológico. É biológico isso. E aí esse mundo materialista que prega, você tem que construir uma torre de Babel primeiro, para daí então ter segurança plena e daí então ter filho. Esse é esse mundo. E lembre-se também de outra coisa. Quantos anos você tem? 20, 22, 23, 24? Vai ter com quantos anos? 40? Então, pois bem, é só 30 anos de vida que você vai ter com seu filho. É basicamente isso. É isso. Quanto mais longe, mais espaçado, menos tempo você terá com seu filho. É simples assim. E muitas vezes os motivos parecem os mais lícitos possíveis. Os mais lícitos. E eu o tempo todo não fico me perguntando se inúmeras vezes as pessoas não são mais prósperas justamente porque rejeitam o convite de Jesus. Porque
Uma coisa ele prometeu: eu vou suprir a sua necessidade, eu vou guardar você. O pardal não morre de véspera, vocês também não vão. Eu cuido do pardal que não trabalha, que não acumula. E vocês? Vocês trabalham, vocês levantam cedo, vocês guardam, poupam o dinheiro. O pardal não faz nada disso e eu o sustento. Não vou guardar vocês. O chamado de Cristo é agora. Tem que ser no ato. Porque parece que a gente muitas vezes tem sempre uma coisa lícita nos impedindo. Ah, hoje é a faculdade, então eu não posso. Amanhã é o trabalho, aí depois é o filho. A hora que viu, está velho, morreu, acabou. O chamado é imediato. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve o chamado de Deus, Deus dizendo, é assim, é isso aqui. É na hora. Entendeu o texto? Entendeu o mandamento? Entendeu? Está correto? Está correto. Acabou. Segue. Deixe para trás, mesmo aqueles motivos que parecem lícitos. Deixe para trás. Siga. 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 Terceiro, um coração dividido. O terceiro rapaz ouve o chamado de Jesus, siga-me, e diz assim: eu primeiro preciso me despedir da minha família. Qual é o pecado nisso, não? Mais uma vez, provavelmente, aqui a explicação é: Jesus é aquele que sonda o coração humano. E está vendo aqui mais uma desculpa. Mais uma desculpa. Alguém que está preso ainda em algumas coisas que parecem até lícitas. Mas está amando mais as coisas e as pessoas do que Cristo. Verso 62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Qual é a ideia aqui? Você está ali com o arado, abrindo aqueles sulcos na terra. Se você faz isso, ó o que acontece. Começa a ser torto. Os sulcos começam a não ficarem perfeitinhos. Então a ideia era, Jesus pega essa figura do arado, ó, você tem que ser focado, você tem que olhar para frente. Se você fica dividido, não vai. O seu serviço vai ser prejudicado. É o que ele está falando em relação ao nosso discipulado, a nossa obra de seguir Jesus Cristo. Olhe para frente. Não tenha o coração dividido. Olhe para frente, não tenha o coração dividido. Eu me lembro aqui agora da história da mulher de Ló, lembra? O povo de Sodoma e Gomorra era tão podre, pervertido, que Deus falou, basta, vão morrer, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Mas Ló estava lá. Deus envia anjos para resgatar Ló e sua família. Diz o texto que Ló possuía 2 genros, homens que iam se casar, diz o texto. Homens que iam se casar com suas filhas. Diz o texto que os anjos estavam dizendo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E diz o texto que eles demoravam. Inclusive, os genros zombaram e disseram, vocês estão de brincadeira. O anjo, então, intensifica e o texto diz assim, ó, por misericórdia, porque eles estavam ali, fixos demais naquela terra podre que Deus já havia julgado. Eles parecem que não queriam sair. E, de fato, os genros não saíram. E diz o texto assim, ó, por misericórdia, dando a entender o quê? Que eles estavam ali empurrando, vamos embora. E eles nada. E Deus os obrigou, porque por eles mesmos, eles tinham ficado ali. Então Deus, por misericórdia, os obrigou a sair. E o anjo disse assim, não olhe para trás. Diz o texto que a mulher de Ló olhou para trás. E virou uma estátua, tornou-se uma estátua de sal. O que significa isso? Provavelmente é o seguinte: eu não quero que vocês tenham nenhum apego a esse mundo que vocês estão deixando. Porque eu odeio Sodoma. Pense, por exemplo, em você na sua casa. Talvez você demorou a vida inteira para comprar uma casa, aí você compra uma casa. E pior, talvez pessoas que você goste fiquem para trás, como o genro. Está lá. E aí Deus diz assim, ó, não. Não se apeguem. Olhem só para frente. Não quero vocês divididos. Mas a gente construiu a nossa vida, foi a nossa vida toda. Não criem raízes. Mas foi a vida toda para comprar aquela casa. Ou vizinho, a gente conhece o vizinho, a gente ama esse lugar.
Não criem raízes. Não olhem para trás. Não se dividam. Não tenha o coração dividido. Ora, e aqui o exemplo, eu podia citar crentes que estão com o coração dividido em relação a coisas ruins. Poderia ser o caso da mulher de Ló. Que ela gostava das coisinhas que havia em Sodoma, das festinhas mundaninhas. Podia ser isso. É o que acontece com muito crente. Eu quero seguir Jesus, mas aquela festinha lá que a gente fica, lembra? Olha lá, olha lá na casa da Cleide. Lembra? A gente bebia até ficar bêbado. Estou lembrando aqui da última ressaca que a gente teve. Não sei se foi isso, poderia ser. Ela podia olhar para trás e ficar lembrando de tudo isso, as memórias. Aquele dia lá, meu Deus. Lembra lá? A Bianca. A gente fazia tanto fofoca junto. Podia ser isso. Podia ser esse exemplo negativo. De qualquer forma, o que o texto está mostrando é tanto as coisas negativas quanto positivas. Como, por exemplo, o genro. Tinha que ser deixado para trás. Não era para ficar apegado. Não era. Não crie raízes. Crie raízes apenas com a sua fé. Apenas em Cristo Jesus. Não se apegue a nada neste mundo. Não tenha o coração dividido. Tem um bom carro? Glória a Deus. Se amanhã não tem bom carro, tem problema também. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É a atitude de Jó. É aquela atitude de Jó. Jó amava seus filhos, Jó amava os bens que ele possuía, mas ao mesmo tempo, quando ele perde tudo, ele fala, Deus deu, Deus tirou. Simples assim. Nada de apego, nada de apego. Essa é a ideia. É assim que nós devemos viver em dias como os nossos. É assim que nós devemos viver em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Apegados apenas a Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa existência. Eu posso ficar sem meu hobby, futebol. Eu posso ficar... agora eu quebrei a clavícula. Aí o pessoal está falando, não, agora você não vai andar de bicicleta mais. Falei, nossa, mas aí está difícil. Se não achar que não tem que fazer outra coisa para não ficar aí caindo, né? Faço outra coisa também, não tem problema. Faço. Eu amo morar aqui onde a gente está. Amo a nossa cidade. Amo ir em Ubatuba, que está pertinho. Tem propriedade lá. Mas, e se... A gente não sabe o dia de amanhã. Se eu tiver que falar, se Deus me diz, vai embora. Deus é a razão da nossa existência. Nós amamos tudo que Deus tem nos dado. Casa, bens, família, o nosso lugar. Mas nós podemos ficar sem todas essas coisas. Todas elas. Nós só não podemos viver sem Cristo. Ele é a razão da nossa existência. Ele nos mantém e Ele há de nos manter. Se as coisas mudarem, se o cenário ficar ruim, Ele vai cuidar de nós. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Ele vai nos proteger. A sua mão será conosco. Ele vai nos dar força, inclusive, para suportar os dias difíceis, as perseguições. Você não precisa andar com medo de nada. De nada. Inclusive das perseguições. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu tenho certeza que você não dá conta. Mas eu creio no Deus que te capacita. Eu creio no Deus que nos fortalece. O segredo daqueles homens de Deus, dos cristãos que foram perseguidos, não é que eles eram fortes neles mesmos. Você não lembra dos discípulos? Todos covardes. Pedro negou Jesus 3 vezes com juramento. Todos eles negaram Jesus. O que os fez fortes foi Deus. Paulo disse, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. É Deus. É Deus quem nos fortalece. Portanto, sejam fortes e valentes. Não tenham medo de nada e nem de ninguém. Você, mas Deus sempre é maioria. Vamos ficar de pé?